Meus amados irmãos e irmãs, é muito bom estarmos reunidos novamente nesse templo com a oportunidade de engrandecer, de louvar, de bendizer o nosso Deus. Porque o nosso Deus é aquele Deus que ouve a nossa oração. A Bíblia diz através de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. O nosso Deus é aquele Deus que as mãos não estão encolhidas que não possam salvar, nem surdos seus ouvidos que não possam ouvir. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é presente, o nosso Deus ouve a nossa voz, o nosso Deus intervém em todas as áreas do nosso viver. E por isso, nós somos convidados a louvá-lo de todo o nosso coração, a adorá-lo com toda a nossa vida. E esse é o propósito de estarmos aqui nessa noite. Nós estivemos orando, pedindo que Deus estivesse nos abençoando, para que o templo fosse novamente reaberto para receber os irmãos e irmãs. Recebemos essa semana o decreto tanto estadual quanto municipal, possibilitando a nós novamente termos os nossos cultos presenciais. Reunimos online com o conselho e o conselho chegou à decisão de nós voltarmos a nos reunir presencialmente. Não neste final de semana, mas a partir do próximo domingo, dia 3/5, nós estaremos já tendo a nossa escola bíblica dominical e também o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus na parte da noite, às 19 horas. Durante a semana, segunda-feira, o conselho estará reunido, tratando acerca disso, e vamos ver os detalhes, como vai funcionar tudo, capacidade, essas questões todas, passar todas as diretrizes. De antemão, eu queria dizer aos irmãos, aqueles que não têm máscaras, que possam estar adquirindo as suas máscaras, porque todos devem estar de máscara, assim, para proteger. Então nós vamos seguir as restrições do decreto lá, tá bom? Mas eu queria trazer essa novidade para os irmãos e pedir que os irmãos estivessem orando para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível e para a glória do Senhor. Mais detalhes depois da reunião de segunda-feira que a gente vai ter com o conselho, aí nós vamos estar passando para os irmãos através das mídias, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, e assim os irmãos vão estar inteirados de tudo que vai acontecer, tá bom? Tendo dito isto, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Ó Deus de amor, ó Deus de imensa bondade, nós te louvamos porque o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor ouve o nosso clamor, e pedimos a Deus que o Senhor continue nos atendendo em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós temos percebido o Senhor cuidando do teu povo durante todo o tempo dessa pandemia, cuidando, ó Deus, da saúde física, da saúde emocional, espiritual, e pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, ó Deus, nos protegendo desse vírus, ó Deus, que tem aí ceifado muitas pessoas, mas que o Senhor possa cuidar de nós, nos proteger e nos ajudar, Pai, para que a vida possa seguir em frente, mesmo a despeito desse vírus. Ó Deus, abençoe cada setor da nossa sociedade, abençoe, ó Deus, cada área da nossa vida, e que a nossa vida, principalmente, Pai, possa estar sendo depositada nas Tuas mãos, entendendo que as mãos do Senhor são o melhor lugar para que nós possamos estar. Dirija-nos, aceita o nosso culto agora em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos cantar com a equipe de louvor, alguns cânticos de louvor e exaltação ao nosso Deus.
Boa noite. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez para louvar o nosso Senhor. Com muitas saudades dos nossos irmãos, mas cremos que em breve nós podemos estar juntos novamente, matando essa saudade, e que nós possamos estar louvando ao Senhor aqui na igreja com todos vocês. Vocês agora vamos estar louvando aí na tua casa, nós aqui, vamos estar louvando todos juntos, porque o nosso Deus é um Deus supremo e Ele reina no nosso meio. Convide a sua família para estar louvando ao Senhor, para estar cantando os cânticos que nós vamos cantar, que seja realmente um louvor que agrade ao Senhor, aí na tua casa e nós aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Amém. Que nós possamos estar cantando e declarando que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação.
Deus, nós te damos graça, porque se confiamos em Ti, ó Deus, a quem? Por que nós teríamos medo? A quem temerei? A quem terei medo? A quem? Ó Deus, quem irá de fato afligir os nossos corações, as nossas vidas? Que essa confiança que temos no Senhor nos encha a cada dia e que nos mova, ó Deus, a confiarmos inteiramente no Senhor. Só em Ti, ó Deus, nós confiamos. É no Senhor que está, ó Pai, o nosso porto seguro. É no Senhor que está a nossa esperança. E ao final de tudo, ó Deus, que a gente possa de fato dizer a cada dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que o Senhor, ó Deus, de fato cumpra, ó Pai, aquilo que o Senhor mesmo planejou para com as nossas vidas. Nós não sabemos o tempo, mas desejamos sim, ó Deus, que o Senhor de fato realize na nossa vida, com a sua volta, ó Pai, para com a Tua igreja, para que de fato a igreja do Senhor, ó Deus, se afaste dessa tribulação em que vivemos, em que esse mundo vive, em que essa terra vive, em todo o tempo. E nós sabemos bem, ó Deus, que é na glória com o Senhor Jesus que nós estaremos inteiramente e para sempre livres de toda e qualquer tribulação. Enquanto aqui estivermos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a viver, ó Deus, dia após dia, nos dando, ó Deus, tranquilidade, paz, perseverança, nos dando alegria, estando conosco, ó Pai, de fato. Em nome de Jesus, ó Pai, ser conosco sempre, nós te oramos. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Nosso socorro, ele vem do Senhor, sempre. Que nós possamos estar diante do nosso Deus, todos os dias, nos colocando diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, porque Ele é fiel. Ele fez, Ele está fazendo, Ele fará muito mais por cada um de nós, pela sua igreja, pelo nosso país, pelo mundo. É isso que nós vamos estar cantando agora, declarando que o nosso Deus, Ele é fiel. Nunca mudaste.
nosso Deus, que é fiel, Ele nos permite continuar sempre, independente da situação que nós passamos. Nós não devemos desanimar, porque Ele é fiel, porque Ele está sempre conosco, em todo momento. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. E o meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que Tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Amém. Eu quero carinhosamente convidar os amados irmãos e irmãs para abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo de número 8. Texto em que nós estaremos meditando nessa noite, para que Deus esteja encorajando, fortalecendo a nossa vida dia após dia, no enfrentamento das crises e das circunstâncias adversas do nosso viver. Leamos, pois, a palavra do nosso Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita,
e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Que Deus nos abençoe no entendimento das Escrituras nesse momento. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus, pedindo que Ele fale grandemente conosco nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, quando lemos a Tua palavra e vemos esse momento tão difícil na vida de Davi, nós queremos pedir, ó Deus, que esse texto que o Senhor preservou e trouxe até nós, possa falar grandemente, trazendo princípios, ó Deus, ensinadores, inspiradores, edificadores para a nossa vida nessa noite. Ó Espírito Santo, usa-me como instrumento para transmitir a Tua palavra. Unge a minha mente, o meu coração, a minha vida, e abra, Deus, o entendimento de cada pessoa que irá ouvir a Tua palavra nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que está nos ouvindo nessa noite, o Senhor Jesus Cristo, antes de ser entregue, Ele vai dizer aos seus discípulos: olhem, no mundo vocês vão ter muitas dificuldades, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Naquele momento Jesus preparava os seus discípulos para dias complicados, para dias difíceis, para circunstâncias que muitos deles poderiam atravessar, e alguns iriam até perder a própria vida, coisa que aconteceu com praticamente todo o colégio apostólico. Todos eles foram perseguidos e passaram adversidades as mais terríveis e mais complicadas. Isso significa, meu querido, minha querida, que as dificuldades, as circunstâncias, elas fazem parte da nossa vida. Às vezes situações de crises fáceis, outras difíceis, algumas complicadas e outras complicadíssimas. E o pior não é quando você ouve a notícia de uma crise, mas o pior é quando a crise chega até você ou chega até a sua casa. A notícia de que é câncer, ou na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, ou a notícia que o cônjuge foi embora e solicitou o divórcio, ou a notícia de que o filho se rebelou e enveredou para um mundo de destruição e miséria, ou de repente, o pai ou a mãe que tem a responsabilidade de prover a casa, recebe a triste notícia do patrão de que ele está demitido. O que fazer? O que fazer diante de uma situação dessa, que dá até a impressão de que Deus nos abandonou, esqueceu de nós, e as enchentes nos destruíram, e de repente não temos abrigo, nos vemos submergindo, sufocando? O que fazer diante das crises, quando elas se avolumam sobre as nossas vidas de maneira torrencial, de maneira avassaladora? Muitos desesperam, muitos desistem, mas nós
homens e mulheres de Deus, somos levados a olhar para o texto que nós acabamos de ler, na vida de um homem que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus, Davi. No momento mais complicado, mais difícil da vida dele, antes de tornar-se rei de Israel. Ele já havia sido ungido rei, mas ainda não era rei de Israel. Davi e seus homens estavam inseridos num contexto de batalha, num contexto de guerra, e eles se ausentaram para cumprir então esse papel de guerreiros, deixando na cidade de Ziclag as esposas e filhos. E então Davi e seus soldados, eles se ausentam por 3 dias, marchando muitos e muitos quilômetros de Afec até Ziclag. Eles estavam então cansados, estavam fatigados, estavam famintos e desejosos de usufruir do conforto da casa. Depois de 3 dias distante de casa, participando de batalhas e guerras. Mas quando eles chegam em casa, no lugar de encontrar o conforto, o aconchego, o abraço da esposa e dos filhos, eles encontram uma cidade queimada, reduzida a cinzas, todos os bens saqueados, esposas e filhos que foram levados cativos. E então, nós podemos ver aqui, pelo menos 3 crises, ou 3 situações difíceis. Eu quero meditar com os irmãos sobre justamente esse tema. Diante das circunstâncias difíceis, o que fazer? O que fazer? Primeiro vamos ver quais são as situações difíceis que Davi estava passando. Primeiro, privação e perda. O versículo 1 até o versículo 3 vai mostrar isso. Davi, que vivia até o momento instantes de bonanças, de vitória, tinha se tornado conhecido entre os filisteus e entre o povo de Israel como um guerreiro, como um grande lutador. Ele havia jogado por terra o gigante Golias, respeitado guerreiro filisteu, homem de mais de 3 metros de altura. Ele jogou por terra em nome do Senhor dos Exércitos. O cenário da vida de Davi era de triunfo, mas agora ele está diante de uma triste realidade. Os inimigos filisteus vieram, enquanto ele estava ausente juntamente com os seus soldados, saquearam a cidade, destruíram a cidade, levaram suas esposas, levaram seus filhos e as suas filhas. É um momento de Davi de privação e de perda. E quando a gente perde pessoas importantes, a esposa, os nossos filhos, isso mexe profundamente no nosso coração, porque filho e esposa são pessoas que nós mais amamos. Há uma ligação tão grande, há um afeto tão grande, há um amor tão profundo que nos une, que isso machuca profundamente. Por isso, diante de perdas, diante de situações como essa, se nós não soubermos lidar, a nossa vida pode transformar num grande caos. De repente você que está ouvindo essa mensagem, tem passado por um momento de perdas ou privações. Eu queria que você trabalhasse bem esse momento na sua vida, e cuidasse e olhasse para os princípios da palavra de Deus, para que um abismo não possa levar você a um outro abismo. Um momento difícil de perda de alguém que você ama, possa transformar a sua vida num caos. Segunda situação que a gente vê aqui, na vida de Davi, à luz desse texto,
é pesar e dor que vem dos golpes inesperados da vida. Certos golpes, queridos, inesperados, acontecem na nossa vida e eles tendem a nos jogar por terra. São aqueles momentos, de repente, onde tudo vai bem. Família vai bem, a saúde vai bem, o emprego vai bem, na igreja está tudo bem, mas de repente algo acontece. Como uma avalanche que desaba sobre a sua cabeça e desestrutura tudo. De repente é a notícia que é câncer, ou é a notícia de uma demissão, ou é a notícia de um acidente, ou alguma tragédia. Era mais ou menos isso que estava acontecendo na vida de Davi, como eu citei. Tudo bem, e de repente vem o golpe inesperado. Ele pensava chegar em casa, encontrar tudo em perfeita ordem, cama gostosa para dormir, comida gostosa para ele desfrutar, o aconchego do carinho dos filhos, das filhas, da esposa, e de repente ele vê tudo reduzido a cinzas e família que foi saqueada. Agora o Senhor traz para nós aqui, queridos, para o nosso dia a dia, os golpes inesperados, eles acontecem diariamente. De repente o filho vai fazer um passeio, acontece um acidente e o pai nunca o vê mais. De repente a pessoa vai ao médico rotineiramente e descobre uma enfermidade terrível. De repente uma pandemia como essa. Tem um golpe mais inesperado do que esse, que aconteceu esse ano? Todos passaram o ano e fizeram muitos e muitos planos. Pessoas que adquiriram coisas, porque tinha dinheiro para pagar. Aí de repente vem a pandemia. Quem imaginava que nós íamos ficar isolados 50 dias em casa, sem poder sair de casa? Sem poder trabalhar, sem poder levar a vida. Imagina o golpe para muitos, que não tinha feito uma certa poupança para um momento difícil. Imagina o coração, a mente de um pai de família. Imagina aquele que é dono de uma pequena empresa. Imagina, querido, o golpe que essa pandemia trouxe na vida de muitos, e que será sentido ainda em nosso país, por muito tempo, porque não acabou não. Os desdobramentos disso tudo ainda estão por aí, e nós assistimos, querido, diariamente, golpes inesperados, circunstâncias as mais complicadas. Então tome cuidado. Circunstâncias, golpes inesperados, eles acontecem. E a gente tem que tomar cuidado, para nós não nos deixarmos levar pelo desânimo e pela desistência diante dos golpes inesperados, diante das avalanches que desabam sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Terceira circunstância aqui, terceira situação difícil aqui, é a pressão por parte dos seus companheiros. Olha que terrível. Davi está sofrendo, porque ele vê a cidade queimada, destruída, vê que as suas esposas, os seus filhos, as suas filhas foram levados cativos, perdeu a família aí. E de repente o povo se volta contra Davi, e Davi começa a ficar angustiado, porque o povo queria apedrejá-lo, porque o povo acusava Davi ser responsável por aquilo que estava acontecendo na vida deles. Isso é um complicador da situação. Às vezes a situação está ruim, e a gente pensa que não pode piorar,
Aí vem uma circunstância que piora a situação ainda mais. Isso aconteceu com Davi através dos seus companheiros, que pressionaram, queriam apedrejá-lo. Eu lembro aqui do Salmos 42. O salmista ali estava passando um momento extremamente complicado. Sofrimento, depressão. A Bíblia diz no Salmo 42 que ele alimentava das suas próprias lágrimas. A lágrima dele era o seu alimento. E para piorar a sua situação, uma situação que era de um abismo chamando outro abismo, aí vem os companheiros, vem as pessoas e chegam diante do salmista e falam assim: vem cá, o seu Deus, onde está? Você não é crente? Você não é homem de Deus? Como o seu Deus permite que você atravesse uma situação dessa? O seu Deus onde está? E de repente, diante daquela pressão, o salmista tem que voltar o seu coração para Deus, conversar com a sua própria alma, para não entrar em desânimo, desespero. Então eu quero trabalhar agora com você, o que fazer diante dessas situações difíceis. Elencamos aqui pelo menos 3 situações difíceis na vida de Davi. O que fazer diante dessas situações difíceis? Primeira coisa, queridos, quando as situações difíceis vierem, podemos e devemos desabafar. Olha o que o texto diz no versículo de número 4. Versículo de número 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Chorar. Por que eu estou falando acerca de desabafar com choro? Porque o choro revela as nossas emoções, os nossos sentimentos. E nada melhor, queridos, diante das pressões, das situações, às vezes difíceis da nossa vida, oportunizar nós mesmos o choro. Davi aqui e o povo, Davi aqui e os seus homens, chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário da cidade reduzida a cinzas, chorou ao ver a esposa, os filhos e filhas sendo levados cativas, ou seja, ele chora pela sua família. Ele chorou também pelos seus próprios companheiros que de repente o pressionavam ali, e o seu coração angustiado, conforme diz o verso 5. Ele chorou porque sentia naquele momento só, no meio de uma grande tragédia. Então ele abre o seu coração e ele chora. E o choro não é algo que aconteceu só na vida de Davi, não. Se você olhar, grandes homens de Deus choraram e choraram muito. Olha, por exemplo, a história de Jeremias. Jeremias chegou a ser conhecido na Bíblia como profeta chorão. E ele, diante de uma situação tão complicada do povo, ele sentia a desolação e o problema do povo como se aquele problema fosse o seu problema. E ele chorava. Escreveu até o livro chamado Lamentações de Jeremias. E nesse livro de Lamentações, Jeremias chega a dizer: olha, com lágrima desfaz os meus olhos, e eu vou chorar, chorar, chorar diante de Deus, até que Deus me ouça. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que ele chorava em oração dia e noite pela sua igreja. O Senhor Jesus Cristo chegou no velório de um amigo chamado Lázaro,
Um homem que ele amava profundamente. Diz a Bíblia que Jesus amava Lázaro, e Lázaro morreu. Jesus chega no velório e toda aquela comoção. Diz a Bíblia que Jesus comoveu no espírito e chorou. O choro, queridos, muitas vezes simplesmente representa os nossos sentimentos, as nossas emoções. Chorar, querido, não é sinal de fraqueza, mas é sinal de que alguma coisa está errada, que alguma coisa aconteceu, que nos feriu, que nos machucou, ou que nos preocupa, e que mostra que nós não devemos conformar com aquela situação. E eu creio que nós vivemos momento na nossa sociedade, que é momento de choro diante de Deus, é momento de quebrantamento com lágrimas diante de Deus, como lágrimas de Jeremias que chorou pelo povo, como as lágrimas de Jesus, que quando chegou perto de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e ele chorou, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, e vós não quisestes. Eu creio que é momento de nós chorarmos como Paulo, como Jesus, chorar pela nossa família, chorar pelos nossos filhos, chorar pela nossa cidade, chorar pela situação do nosso país, chorar diante de Deus nessa pandemia. Porque que não há lugar melhor para nós colocarmos a nossa vida do que na presença de Deus. Porque é o Espírito Santo que é o nosso Consolador. É o Espírito Santo de Deus que nos guia nesses momentos onde desabafamos a nossa alma diante dEle. Eu acho que por demais interessante o fato daqueles homens sentirem as suas dores. Diante daquela cena que presenciaram, cidade reduzida a cinzas, mulheres e filhos que foram levados cativos. Então eles derramam em choro. E o versículo 4 não mostra que é um choro simples, não. Diz que eles choraram, mas choraram, mas choraram, até não terem mais forças para chorar. De repente aqueles homens esquecem que são guerreiros, que são soldados, aquele povo esquece quem são, e eles simplesmente se transformam em pais, que choram a perda dos seus filhos, como maridos que choram a perda da sua esposa, como cidadãos que choram diante de uma cidade reduzida a cinzas. Eu acho por demais interessante quando a Bíblia mostra esse lado desses homens de Deus, quando choraram. Às vezes nós temos que despir do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, e nos quebrantarmos diante da presença de Deus. Porque, queridos, o choro, ele, de acordo com a psicologia, ele produz a catarse da alma. O que é a catarse da alma? É permitir àquele que sofre a oportunidade de extravasar a sua dor. Isso é de extrema importância para as nossas vidas. Diz a sabedoria popular que o homem não chora. É uma sabedoria inútil. Quanta gente que sufoca as suas dores e os seus problemas, que chegam no momento que não aguentam mais, não suportam mais, e se arrebentam emocionalmente. Segunda coisa, o que fazer diante das situações difíceis? Quando as situações difíceis vierem, podemos e devemos reanimar no Senhor. Primeiro, desabafar no Senhor, diante do Senhor. Segundo, devemos reanimar no Senhor. Podemos chorar, presta atenção nisso.
podemos chorar, podemos derramar as nossas lágrimas diante de Deus, podemos expor a nossa vida diante de Deus, mas depois que você chorou, você tem que cessar o ciclo das lágrimas. Você tem que levantar e fazer como Jeremias. Jeremias, num momento, ele levanta e parece que ele bate todo aquele mofo emocional, e ele, todo aquele choro, e ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor, a salvação que vem do Senhor, a nossa esperança. E aqui nesse texto, no versículo 6, no capítulo 30 de 1 Samuel, diz que Davi reanimou-se no Senhor. Ele de repente levantou o ânimo, e a ideia aqui no hebraico é literalmente ressuscitou o ânimo, ressuscitou a força, ressuscitou a coragem, ressuscitou a esperança. E nós temos que fazer isso. Diante das situações difíceis, chorou, derramou, então levanta, lave o rosto. Agora vamos reanimar no Senhor, vamos ressuscitar a nossa esperança, a nossa força, o nosso ânimo, a nossa coragem, porque a situação vem e nós vamos ter que enfrentá-la. Ou nós enfrentamos as situações, ou as situações nos enfrentam e nos jogam por terra e nos arrebentam. Uma coisa que a Bíblia fala demais, não sei se você já parou para ver isso, mas comece a dar atenção para isso, a palavrinha ânimo. Ela aparece muito: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Salmo de número 27, no versículo 14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, espera pois pelo Senhor. Quando Jesus diz: no mundo tereis dificuldades, ele diz: tem de bom ânimo. Ou seja, nós não podemos perder o ânimo, a força, a coragem, a disposição, porque quem está doente perde o ânimo de se medicar, de se tratar. Quem está desempregado perde o ânimo de procurar um emprego, de empreender em alguma coisa. Quem está num casamento à beira do divórcio, se perder o ânimo de lutar pelo casamento, se ele perder o ânimo, que ele fala, o divórcio vai acontecer. Quando está com o filho, com problema, com rebeldia, se perde o ânimo com o filho. Nós temos que ressuscitar o ânimo, esse músculo forte do nosso caráter, essa força que vem de Deus. No domingo anterior eu falei sobre a força que vem de Deus. Quando tudo que parece ter chegado ao ponto final, com Deus ainda há chance, com Deus ainda há expectativas, com Deus ainda há possibilidades, porque é Deus que faz com que um broto nasce das cinzas, e de repente a cinza se torne um campo verdejante. É Deus que faz brotar água da rocha para saciar a sede do seu povo no deserto. É Deus que vai ao encontro dos seus discípulos que estão com o barco para afundar, e de repente acalma a tempestade. Por isso, ânimo, 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 ânimo. Temos que ressuscitar o nosso ânimo. Terceira coisa, queridos: quando as situações difíceis vierem, podemos e devemos buscar a direção do Senhor. Buscar a direção do Senhor. Diz o versículo de número 8, que Davi mandou chamar Abiatar
o sacerdote, mandou trazer a estola sacerdotal e diz: e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-o, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar prisioneiros. Davi aqui, diante da situação difícil, ele buscou Deus para saber qual decisão tomar, ele buscou Deus para saber qual a orientação vinda dele, ele buscou Deus para saber qual a melhor decisão, ele buscou Deus para saber quais eram os novos caminhos, os novos rumos. Os versos 7 e 8 mostram ele chamando Abiatar a fim de consultar o Senhor. O ímpeto, queridos, seria de Davi reunir os seus homens e ir atrás dos inimigos, porque já eram 3 dias de distância. Mas ao contrário, Davi consulta a Deus para não agir de acordo com os impulsos da carne. Como nós precisamos dessa lição para a nossa vida, querido, porque muitas vezes, diante das circunstâncias adversas, nós agimos pelo ímpeto da nossa carne. A atitude de Davi foi louvável, e ela foi louvável em 2 perspectiva. Primeira perspectiva, a perspectiva da submissão a Deus. Ele não quis agir de acordo com o seu ímpeto, com o seu temperamento, mas ele submeteu a sua vida ao direcionamento, à orientação de Deus. E a segunda perspectiva aqui é a perspectiva da prudência. Davi tinha sob o seu comando 600 homens. Ir atrás dos inimigos, às escuras, sem saber no que ia dar, era imprudência, era correr risco, era pôr em risco a sua própria vida e a vida dos seus soldados. E nós, queridos, precisamos aprender. Diante de situações adversas, antes de agir, vamos consultar a Deus. Vamos ver qual é o direcionamento de Deus, porque muitas vezes as crises são oportunidades de Deus para redirecionar a nossa vida. Hoje nós não vamos ao sacerdote Abiatar. Hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. E através de Cristo nós nos achegamos junto ao trono da graça para encontrar socorro bem oportuno. Nós temos a palavra de Deus que tem os seus princípios, tem os seus valores orientativos para a nossa vida. Temos o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que no momento de situação difícil, busque a Deus. Busque a Deus em oração. Quarto e último lugar, quando as situações difíceis vierem, podemos e devemos ir à luta sem desistir. Podemos e devemos ir à luta sem desistir. Versículo 8, diz o texto que Davi consultou ao Senhor e disse: perseguirei o bando? O que eu devo fazer? Vou perseguir o bando? Vou perseguir os inimigos que saquearam, que levaram a minha esposa, que levaram os meus filhos? Implicitamente estava aí. Davi está dizendo: e aí, Senhor, vou dar por derrotado? Vou dar como meu povo derrotado? O inimigo venceu? A batalha acabou? Deus falou: não, Davi. Vai atrás do inimigo, vai à batalha, vai atrás das suas esposas, vai atrás dos seus filhos, das suas filhas. Queridos, olha o que Deus mostra a Davi. Deus mostra a Davi que ele não deveria desistir, que ele não deveria ver aquilo como um ponto final, mas que ele deveria ir à batalha, que ele deveria ir à luta.
Que é assim que nós temos que fazer diante da orientação, da busca de Deus, com as nossas forças, com o nosso ânimo, com a nossa coragem ressuscitada no Senhor. Então, com o Senhor ao nosso lado, é que nós vamos à luta. Vá à luta. Se você precisa, consultar a Deus, com certeza, se o problema é na família, Deus vai dizer: não desista da sua família. Tem gente hoje que tem problema no casamento, a primeira coisa que ele fala: aí eu vou separar. Separar o quê? Vai à luta pelo seu casamento. Você não tem orado pelo seu casamento? Vai à luta. Ah, meu filho não tem jeito. Eu fico terrivelmente triste quando mãe de filho de 5 anos, 6 anos, 10 anos fala: meu filho não tem jeito. Como, queridos? Não desista. Vá, em nome do Senhor, atrás do seu filho, da sua esposa, da sua família. Não desista da sua igreja. Não desista da sua vida. Diante das circunstâncias ou situações difíceis, a ordem da palavra de Deus é: vai à luta. Lembra do povo de Israel, diante do Mar Vermelho? Diga ao povo de Israel que marche. Que Deus nos abençoe. Amém? Diante das situações difíceis, queridos, nós somos chamados pela palavra que nós podemos desabafar no Senhor. Que nós temos que reanimar no Senhor. Que nós temos que buscar o Senhor. Que nós temos que lutar com o Senhor ao nosso lado. Que Ele nos abençoe. Que Ele nos ajude a enfrentar as crises e as lutas da nossa existência. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Palavra que nos anima, nos exorta a enfrentarmos as situações difíceis da nossa vida com princípios da Tua palavra, sabendo que o Deus que está em nós é maior do que aqueles que estão no mundo. Por isso, ó Deus, nos ajude, que os nossos olhos, que a nossa vida, que o nosso coração possa estar no Senhor, que o nosso ânimo seja ressuscitado no Senhor, que a nossa busca por direcionamento, por orientação, seja no Senhor, na Sua palavra. Que possamos ir à luta, não sozinhos, mas ir à luta com o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajude essa família que está ouvindo a Tua palavra, esse casal que está enfrentando dificuldade, essa irmã, esse irmão que está enfrentando enfermidade terrível. Eu não sei qual a luta, qual a dificuldade, mas o Senhor sabe. Que a graça do Senhor envolva a casa, essas famílias nessa noite. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus da paz nos conduza em perfeita paz. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e